Fala, recém-batizados peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Paraíba, HQ escrita pelo Gabriel Mourão e com arte do Olavo Costa. Essa HQ foi lançada pela editora SESI SP em 2016 e vale muito a pena ficar de olho nessa editora, porque ela está lançando muitos quadrinhos muito legais, em edições muito bonitas e por preços bem acessíveis. Eles saem por cerca de R$ 30, né, cada título, e tem bastante promoção. Eu, por exemplo, comprei o Paraíba na Festa do Livro da USP por R$ 10. Então vale muito a pena ficar de olho porque tem títulos muito bons em preços muito acessíveis. Então tem também o Black Sad, tem o Verões Felizes e muitos títulos nacionais também que vale a pena ficar de olho. A história ela gira em torno de duas personagens, né? E é muito legal porque ora a gente vê as coisas do ponto de vista dele, narradas por ele, que é o Fernando, e ora a gente vê pelo ponto de vista dela, a Laura. O tempo também transita, né? Então, em alguns momentos a gente está no momento em que eles se conheceram, né? A tarde em que eles se conheceram. Em outras a gente é transportado para um tempo no futuro, quando eles já se conhecem há algum tempo e já tem uma relação mais desenvolvida. O Fernando é um cara que é formado em engenharia, mas não trabalha na área, trabalha num ambiente corporativo. E a Laura é uma atriz que trabalha principalmente com teatro de rua. É muito legal a relação que se constrói entre essas duas personagens, porque pra ele a Laura é esse ideal de liberdade, de você acreditar naquilo que você faz e arcar com as consequências de realmente se jogar e ir na direção daquilo que você acredita. Ao passo que a gente consegue vislumbrar também um pouquinho das questões da própria Laura, né? De o que isso acarreta, né? Quais são as implicações disso, como ela trabalha com algumas inseguranças dela e como algumas coisas a assombram também. E é muito interessante poder ver quais são as questões que para ele são ordinárias nele, mas que encantam a Laura e vice-versa. O Fernando tem um convite que ele recebeu de um amigo dele para trabalhar num projeto de pesquisa em João Pessoa, então ele cria toda essa idealização de uma nova vida na Paraíba, né? De que mudando-se para Paraíba e largando tudo, ele poderia recomeçar a sua vida e talvez ter uma chance de se realizar também, de certa forma. E a Laura também de alguma forma se encanta por essa ideia e também cria essa vontade de largar tudo para se mudar para Paraíba. Mas é muito legal poder ver como isso tudo acaba ficando num plano muito do discurso e muito menos na concretude. Eu acho muito legal o modo como os diálogos são construídos, porque na leitura que eu faço, pelo menos dessa obra, me parece que eles evidenciam como isso fica num campo do inatingível, da idealização. Como eu trabalho muito com teatro, é muito difícil não associar As Três Irmãs do Chekhov, que é uma peça que conta a história dessas irmãs que meio que projetam todos os seus sonhos e melhorias de vida a um retorno a Moscou, né, a capital russa onde elas moraram há bastante tempo. E aí elas meio que projetam essa ideia de que quando elas voltarem a Moscou, né, que voltando para lá as coisas iam melhorar. Como se Moscou pudesse preencher esse vazio existencial que elas sentem e pudesse minar todas essas angústias que elas sentem. E aqui acontece a mesma coisa, né? Nessa Paraíba, o Fernando meio que projeta todas as soluções, as respostas para essas suas inquietações, como se lá ele pudesse de alguma forma se realizar como pessoa. E é muito bonito porque tem muitos momentos líricos, né, nessa HQ. Esses momentos que acontecem meio que suspensões fantásticas dentro da realidade, em que coisas fantásticas acontecem dentro dessa realidade cotidiana banal que eles constroem. E eu acho muito bonito porque eu faço uma interpretação, né, uma leitura de alguns desses momentos como se eles insinuassem, né, os autores, como se eles insinuassem que na verdade essa Paraíba que eles estão buscando, ela já existe, ela está acontecendo nessa relação que eles estão consolidando, né? Como se juntos essa Paraíba acontecesse, né? Dentro deles e dentro da relação que eles constroem. Ali eles poderiam se realizar como pessoa. Ali essa Paraíba realmente acontece. Outro tema que meio que aparece por ali também que eu acho muito legal é sobre esses caminhos de vida que são desenhados pela sociedade. Essa estrutura que é meio construída e é meio desenhada pra gente seguir durante a nossa vida, né? De que a gente vai à escola, depois a gente entra numa universidade, então a gente se forma, começa a trabalhar dentro da área que a gente estudou, aí trabalha por muitos anos até que a gente se aposenta. E é difícil lutar contra essa corrente, essa ideia meio que normatizada de como a gente deve planejar a nossa vida, né? E isso pode acabar levando a gente a esses becos sem saída, a esse lugar em que a gente entra num cotidiano
cotidiano que não nos satisfaz enquanto pessoas e a gente não consegue entender o porquê nós vivemos, o porquê nós continuamos, né? E é muito difícil isso, é muito difícil nadar contra essa corrente, achar uma outra corrente. Então mesmo que a gente queira muito, mesmo que a gente esteja consciente disso, também é muito difícil tomar essa decisão ou encontrar um caminho viável para poder se distanciar desse lugar. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando como sempre pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas na mesma página, paralisado, admirando uma arte incrível. E vai uma nota 10 de 10. A arte do Olavo Costa é belíssima, tem páginas duplas assim que são sublimes, as cores chamam muito a atenção também. É praticamente impossível não paralisar para admirar essas artes, para olhar os detalhes nelas e as escolhas que esse artista faz com as cores, porque é realmente muito bonito. O cenário do bar em que as personagens se conhecem vai se transformando ao longo da HQ, né? Porque vai tendo essa passagem de tempo, né? Durante o dia, depois o entardecer e finalmente a noite caindo. E é muito bonito ver o cuidado com que ele escolhe as cores, com que ele mostra como essa luz reflete na pele desses personagens, nas suas roupas, no cenário. Mostra um cuidado muito grande com isso e chama muito a atenção o modo como essa cor é trabalhada para revelar essa luz do ambiente. Então vale muito a pena se atentar a isso, porque é realmente muito bonito. Seguimos para o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história. E vai uma nota 2 de 10. É uma HQ muito rápida de ler, eu creio que em cerca de 1 horinha você já consegue dar conta dela. E eu creio que ela não abre muito espaço para novas histórias. Na verdade, a grande beleza dela é em você ter acompanhado esse pequeno trecho da vida desses dois personagens. Não é algo que realmente vá se estender, um grande desfecho, um grande desenlace. Na verdade, a beleza dela tá, eu acho que nessa simplicidade de acompanhamos esse trecho da vida desses personagens, essas discussões que inquietam eles nesses momentos. E é isso, agora nos separamos deles, eles seguem com a vida deles, a gente segue com a nossa. E transformados por termos partilhado esse momento com eles. Próximo risco é o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo. E vai uma nota 5 de 10. Eu não acho que essa HQ ela abre muito espaço para reimaginações. A beleza dela tá justamente naquela relação entre aquelas duas personagens naquele momento e as questões que estão inquietando eles naquele momento. Então eu não imagino que seriam criadas muitas fanfics a respeito e etc. Né? A beleza dela tá justamente nesse trechinho que ela constrói, não num grande universo que ela abra para que a gente pire ainda mais em cima. É um roteiro que eu acho que tem bastante potencial para ser adaptado para alguma outra arte dramática, né? Seja teatro ou cinema, eu acho que tem um potencial bem legal, mas eu não acho que abra tanto espaço para um fandom fanfiqueiro, por exemplo. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito um dogão prensado, e vai uma nota 10 de 10. Eu creio que em algum momento todos já passaram por esse momento de insegurança e incerteza a respeito das escolhas que está fazendo com a vida, seja para a carreira ou para a vida pessoal e etc. Então é muito difícil não se identificar com as inquietações que esses personagens colocam. Então a gente acaba se revendo também a partir das coisas que eles falam e até se colocando. A gente começa a pensar no que a gente acha sobre aqueles assuntos também. Eu creio que todo mundo já passou por esse momento de pesar essa ideia de quebrar ou não o status quo, né? Mudar radicalmente algo ou não, né? Ou seguir com um plano mais seguro que nos garante alguma estabilidade também. E é claro que não existe nenhuma grande resposta pronta para tudo isso. Então é muito bom como essa HQ ela não chega para responder, ela chega muito mais para levantar essas questões e meio que tirar a gente um pouco do lugar também e fazer com que a gente repense isso tudo, né? Então por isso um 10ão. Vamos agora ao risco de explosão, o risco de a sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. E vai uma nota 7 de 10. O roteiro não tem grandes plot twists e na verdade ele vai te prendendo ao te conduzir a conhecer cada vez melhor esses personagens através de diálogos muito bem escritos e orgânicos. O ritmo dessa HQ não é nada frenético, e isso é muito bom, porque meio que na paz e na calma, tão características do status quo, ele vai te levando a conhecer cada vez mais dessas duas personagens, dessa relação que elas estão construindo.
Por exemplo, não é uma HQ que ela é destruível por spoilers, por exemplo. A beleza dela, o charme dela tá justamente no como as coisas acontecem e não no que acontece. Os assuntos abordados, eles chamam muito mais atenção no modo como eles são abordados e não na descoberta de quais serão esses assuntos abordados. E vamos ao risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ para todo mundo ler. E vai uma nota 9 de 10. É uma HQ rápida de ler, com uma leitura muito fluida e uma arte apaixonante. Ela traz uma situação e questionamentos cotidianos para o foco e de uma forma extremamente poética lança um olhar muito bonito sobre a realidade. Então leiam Paraíba porque vale muito a pena, é uma experiência realmente muito bonita. Não deixem de escrever aqui nos comentários quais são as suas impressões a respeito dessas questões levantadas por essa HQ e quais outros assuntos ou HQs gostariam de ver aparecendo aqui no programa também. Quer ficar mais próximo da gente daqui do canal? Ter acesso a conteúdos exclusivos à nossa comunidade e colaborar com a gente? A gente está lançando agora essa oportunidade de vocês contribuírem com a gente para garantir que o canal cresça cada vez mais e possa fornecer cada vez mais conteúdo de qualidade. As recompensas são muito legais e diversas, então mesmo que você possa contribuir apenas com pouco, você já vai ter acesso à nossa comunidade, onde rolam várias discussões legais, onde a gente lança conteúdos exclusivos, antecipados, entre outras coisas. Lá tá toda a equipe, todo o elenco dos programas daqui da Maré Geek, e a gente consegue trocar essa ideia com todos os nossos apoiadores. E não esquece que amanhã lança um novo episódio da segunda temporada da nossa websérie aqui da Maré Geek, Desaventureiros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.